Olá, começa agora o Diálogos, o programa da TV Unesp que discute pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Essa edição é especial, com a presença de pesquisadores participantes do segundo Simpósio Internacional de Televisão Digital, o SINTVD, realizado no campus da Unesp de Bauru. E hoje vamos discutir a relação entre cidadania e TV digital. Nesse programa recebemos os pesquisadores Valério Britos, da Unicinos, e Maria Altaide Malcher, da Universidade Federal do Pará. Bom, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Professor, eu queria começar perguntando para você, cidadania, né? Tem toda aquela questão de direitos e deveres. Como que a TV digital pode contribuir? Primeiro, eu acredito que a TV digital possa se tornar um espaço de possibilidade de ofertas. Eu acho que a questão da cidadania não é só o acesso, mas a oferta, né? Você ter disponibilidade de escolhas, ter a possibilidade de escolher e ter o que escolher. Eu acho que isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que nós estamos num momento de transição entre um padrão e outro, e nesses momentos de transições, geralmente a gente consegue, se a gente se orientar bem, caminhar para lugares que a gente não conseguiu, por exemplo, com a TV analógica, né, que existe há décadas no Brasil e que a gente não conseguiu até hoje explorá-la como poderia, por uma série de razões, por questões políticas, econômicas, enfim. Mas a televisão é algo extremamente importante para a cultura brasileira. E, para o bem ou para o mal, foi durante muito tempo e continuará sendo um meio de formação de cultura, de acesso a determinadas coisas, mesmo que um acesso orientado por uma visão hegemônica, por uma série de coisas, mas um lugar também de cidadania. Não só a cidadania está aqui, a gente se vê por aqui na TV, não é disso que eu estou falando, mas na possibilidade da gente reinventar a televisão no sentido já que vamos ter que experimentar e fazer coisas que a tecnologia anterior não permitia, a gente tem possibilidade de avançar em coisas que a gente não conseguiu. E principalmente de disponibilidade e, mais do que isso, de formação de novas competências. Porque dar acesso e ter oferta não é a única coisa. A gente tem discutido um pouco, nós temos os meios disponibilizados. Então, o que a gente faz? A gente pega e dá um canal, um espectro para um movimento social se apropriar desse espaço. Será que isso resolve? É isso? Alguém, não estou falando todos os movimentos, mas um movimento que não tenha adquirido competência televisiva, ele conseguirá explorar esse espaço que é tão importante e que pode vir a ser um ponto estratégico para o avanço de questões sociais, mas que, se você não tiver competência televisiva, você não consegue, porque durante essas décadas todas nós adquirimos sim competência televisiva no padrão analógico. A gente não pode desprezar o que a televisão brasileira representa em termos de formação de linguagem televisiva. Mas essa competência está na mão de alguns, de poucos, né? Quando a gente estava falando agora da questão da edição, quer dizer, cada vez mais a gente começa a ver a TV dentro da TV e entender o processo de funcionamento. Exatamente. É interessante isso, não só pela TV digital, né, pela tecnologia de TV, mas a gente tem um Plano Nacional de Banda Larga também se estendendo aí pelo país. Professor Valério, você acredita também que assim, não basta dar apenas a tecnologia, né, ter o acesso à tecnologia é o suficiente? Não, eu tenho plena convicção que não, né? É necessário um conjunto de políticas públicas aí integradas, né? Que o Brasil ainda não conseguiu caminhar perfeitamente no âmbito da chamada economia criativa, né? Que se trabalha hoje em dia. Ou seja, de um lado, políticas industriais mais claras de fomento à inovação no Brasil. De outro lado, políticas de comunicação que abram para a diversidade, para a democratização da comunicação, que esse problema talvez seja o problema mais sério, o grau de concentração da televisão brasileira e da comunicação como um todo. Políticas culturais, né, integrando as diversas formas de cultura, onde a televisão se insere de uma maneira muito decisiva. Políticas educacionais, né, dando competência para as pessoas poderem compreender
a televisão cognitivamente, mas também possam produzir algum tipo de conteúdo. Eu acho que, dentre outros tipos de políticas, essas todas devem estar integradas, né? Isso a gente não viu. Tanto que a televisão digital terrestre vai completar 4 anos agora no Brasil e não mudou nada em termos de cidadania. Esperava-se muito mais. Esperava-se muito mais. O discurso, né? Eu acho que talvez o grau de expectativa foi muito grande, né? Porque havia todo um discurso de mudança, né? E não houve mudança nenhuma, né? O que houve foi a migração dos grupos econômicos que tinham TV analógica, que eles têm, além da TV analógica, também a televisão digital. Agora, claro, a gente também não pode ser fatalista, né? O mundo ele é feito a partir do movimento dos homens e das mulheres. Portanto, é plenamente possível ainda que se faça. A própria ideia do Plano Nacional de Banda Larga pode ser algo muito importante, né? Apesar dele ainda não estar plenamente configurado, né? Pelo menos como foi anunciado lá no início do governo Lula, né? Mas se esse Plano Nacional de Banda Larga, se ele vingar como sendo a internet presente na casa das pessoas, ele pode resolver o grande problema da televisão digital terrestre, que é a questão do canal de retorno, né? Porque a televisão digital, ela segue sendo radiodifusão. Sim. Radiodifusão é só um canal que leva para a casa das pessoas e as pessoas não recebem esse tipo não tem possibilidade de mandar informações. Mesmo a interatividade que se tem hoje, né, é uma interatividade onde as pessoas optam a partir de um conteúdo que já foi disponibilizado e está ali no seu... A internet possibilitaria esse canal de retorno. No canal de retorno. Acho que esse pode ser o grande pulo do gato. E aí sim, unindo internet e televisão, né, uma coisa que já tem vários experimentos e mesmo possibilidades mais efetivas, sendo até já comercializados, unindo esses dois, pode-se chegar, especialmente através de uma interface mais amigável como a televisão, de que as pessoas tenham possibilidade de um conjunto de acesso a conteúdos, né, que vai ajudar a questão de governo eletrônico, a questão de saúde, através da internet. Agora, novamente, isso aí também não adianta disponibilizar isso se as pessoas não têm capital cognitivo, não têm educação para poder manipular, para se interessar por isso. De repente, as pessoas vão acessar os conteúdos, se tem outros conteúdos, vão acessar aquele conteúdo de mais fácil assimilação, policialesco, enfim, de qualidade realmente duvidosa. As pessoas precisam aprender a usar as tecnologias, né? Aprender a usar as tecnologias e, ao mesmo tempo, né, ter algum tipo de capital cultural prévio para que elas possam acessar conteúdos que façam algum tipo de distinção, senão elas vão acessar aquele tipo de conteúdo de mais fácil assimilação possível, como elas assistem na TV aberta, né? Na TV aberta, se nós colocarmos 2 conteúdos, um, digamos assim, um pouco mais que discuta algum tipo de conteúdo mais diferenciado, que exija um pouco mais de raciocínio, e outro de muito fácil assimilação, policialesco ou semelhante, é claro que o programa policialesco tem mais audiência. E se isso aí não há algum tipo de mudança, na internet se dá como hoje, né? As pesquisas mostram isso, né? As pessoas acabam acessando a internet através desses conteúdos mais fáceis, né? Ok. Bom, as discussões continuam no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Diálogos. Hoje recebemos os pesquisadores Valério Britos e Maria Taide Malcher. Professora Maria, a gente estava conversando no último bloco sobre o acesso à tecnologia, né? Você acha que as políticas públicas têm caminhado para que se faça uma educação do uso dessa tecnologia, para que se use de maneira adequada a tecnologia? Não, eu acredito que não. Existem alguns esforços, né? A gente tem visto, eu vou falar um pouco do que eu tenho percebido num espaço específico, bem delimitado da região norte, né, da região Amazônia, que é Belém do Pará. O que eu tenho visto, que eu acho interessante, mas ainda de forma... Eu acho que existe um esforço, mas um esforço ainda não tão orientado, e também eu acho que isso tudo é muito novo para todos nós. Eu acho que um trabalho muito interessante que tem sido feito no Brasil, e lá em Belém do Pará eu tenho acompanhado algumas iniciativas dos telecentros. Eu acho que tem sido algo interessante. Quando bem gestado, eu digo, quando a comunidade se apropria, acaba virando um espaço interessante de experimentação e de apropriação de novas tecnologias. Alguns programas que são programas que eu digo de políticas públicas que são muito interessantes, mas que acabam sendo desvirtuados ou não levados à frente, ou
estagnado pelas questões políticas. Lá mesmo no Pará existe um programa que é muito interessante, que é o Navega Pará, que é uma proposta de ter banda larga em todos os lugares, e para um estado como o Pará, que é imenso, que é maior do que vários países juntos da Europa, por exemplo, e que as distâncias são muito grandes, que há muita dificuldade, isso seria um ganho muito grande, né? Mas por várias razões isso acaba sendo, não indo à frente. Existem políticas públicas, eu acho que existem projetos muito interessantes, mas que eles acabam, dentro de um país, como o Valério colocou, que as coisas não são levadas, não são pensadas de forma integrada, acabam sendo ações que não trazem uma repercussão, né? Assim, os usos da tecnologia, as pessoas acreditam que usar a tecnologia é apertar botão, não se trata disso. Apertar botão é reprodução, é o que eu sempre digo para os alunos. O que vocês querem? Apertar botão? Isso aí muda o botão e vocês não vão saber que botão vocês vão apertar. O que vocês têm que entender é como isso funciona, qual é a lógica disso, aonde vocês querem chegar com isso, o que se quer, o que se quer desmontar para montar diferente, né? E isso acaba não acontecendo. Acaba sendo algo muito instrumental, uma visão muito funcionalista. Não utilizar a tecnologia para gerar conhecimento, aprender a fazer pesquisa na internet. Estruturar, criar, produzir conhecimento mesmo, né? Ter esse grau de cognição. Isso é muito complicado, porque você diz... eu não sei se vocês assistiram ontem o Globo Repórter. Falava, eu não assisti, eu ouço televisão, né? Eu acabo não tendo tempo de parar e ver. Mas eles estavam falando exatamente... Não é Globo Repórter, desculpa, Profissão Repórter. Faz uma confusão, né? Eles estavam falando exatamente dessa questão da possibilidade que o audiovisual traz e que a internet possibilita. Quando você se apropria da tecnologia e você faz o seu conteúdo e joga. Que não é utilizar apenas como consumidor, é utilizar como também um produtor. Eu acho que talvez um problema que a gente encontra é que esses projetos que existem mesmo, que são projetos importantes, né, de governos estaduais, de prefeituras, eventualmente do próprio governo federal, né, os telecentros que são apoiados, inclusive, pelo governo federal. O problema é que a escola brasileira, a escola mundial, especialmente a escola brasileira, ela não se apropriou ainda, né, desse novo tempo, né, esse tempo de mídia com papel central, de tecnologia, de inovação, né, e ela continua formatando os seus alunos para um outro tempo, né. Então parece que se a escola regular, se ela pudesse incluir isso, né, não como um apêndice, como um a mais, mas incluir no sentido de que ela própria buscasse se refundar e trabalhar a tecnologia como algo intrínseco da organização social contemporânea e pudesse preparar os alunos para esse novo tempo, acho que aí seria diferente. O resultado que poderia se ter, que o Brasil poderia ter, poderia ser outro. Porque acaba realmente sendo desconectadamente, a gente vê muitas e muitas iniciativas. A própria universidade, as universidades, vários grupos de pesquisa, o nosso tem, a Maria tem, vários outros colegas, têm iniciativas de oficinas, de projetos, e são exitosos, né? Mas fica aquilo muito isolado. Restrito num grupo. Eu acho que falta realmente, novamente, a questão das políticas públicas, né? De que haja, de uma maneira mais uniformizada, né? Um projeto de... pensar que o Brasil mudou e que o mundo mudou, né? Hoje em dia nós precisamos mais, quando a gente pensa em mídia, quando a gente pensa em TICs, quando a gente pensa em tudo isso, nós estamos pensando num projeto de sociedade brasileira. A gente está entrando diretamente de como é que o Brasil vai ser, o que o Brasil é. Hoje o Brasil é um país que vem crescendo, né? Vem tendo um bom posicionamento, mas ainda essencialmente, é um grande exportador de matéria-prima. Né? Ele é um país que ele não se inseriu plenamente, está muito distante disso, desse novo momento aí da economia criativa, da sociedade do conhecimento. Ele está distante disso. Né? Ele ainda acha que produzindo produtos em termos de matéria-prima, de alimentos, de agricultura, que ele tem um grande volume, é um país grande e acaba entrando os recursos e tendo a possibilidade de desenvolvimento. Agora, no longo prazo, isso aí vai ser insustentável. O Brasil ainda não deu o salto que tem que dar. Eu acho que isso aí passa essencialmente por educação.
A gente repensar esse modelo de educação que o Brasil tem. Enfim, a Coreia acaba sendo um exemplo importante, conseguiu dar um salto importante nisso. Daqui a pouco continuamos com o diálogo especial SimTVD 2011. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o Diálogos. Hoje recebemos os pesquisadores Valério Britos e Maria Taide Malcher. Professor Valério, você estava comentando sobre economia criativa, sociedade do conhecimento. Conta um pouquinho para a gente do que se trata. Olha, o mundo, né, ele passou por uma mudança muito grande nos últimos 30, 20, 10 anos. Né? Eu digo 30, 20, 10 porque isso vem há mais tempo, mas essa mudança ela continua, né? E nos próximos 10 anos vai mudar mais ainda. Onde o processo de produção ele tem que ser cada vez voltado e ligado diretamente à criatividade. Para quê? Para levar a inovação, para levar a mudança. Né? Vocês vejam que os produtos estão sempre mudando. Né, chamada obsolescência forçada. Um produto, e as pessoas trocam de produtos mesmo quando eles estão bons, por um novo celular, por exemplo. Né, os programas de televisão hoje eles funcionam por temporada. Antigamente eles começavam e terminavam depois. E cada vez mais rápido a gente troca essas tecnologias. Isso aí quer dizer o seguinte, que nesse mundo de hoje tudo é muito rápido e tudo é ligado muito à inovação, ao conhecimento, e quem tem esse conhecimento, quem tem a possibilidade, como dizia a Maria, não de apertar o botão, mas de fazer como se pode criar outros botões, né? Outras funcionalidades para aqueles botões, mudar. Né? Isso aí permanentemente. Tem a ver com a chamada economia criativa. Uma economia criativa são as indústrias culturais, as indústrias aí de cinema, de rádio, de moda, mas parte disso aí, mas ela acaba penetrando o conjunto dos setores industriais. Portanto, a economia criativa é quando mesmo os setores mais duros, como por exemplo a produção de automóveis, estão ligados à criatividade. Né? E a diferenciação se dá justamente por essa possibilidade de fazer diferente. O designer, por exemplo, acaba tendo um papel fundamental. Isso é muito importante. Os grandes países hoje em dia que acabam se destacando nesse novo cenário, estão preparados para esse novo tempo, eles estão relacionados com isso. O Brasil ainda é tímido nisso, né? Por um conjunto de fatores. Eu diria que na essência dois. Um é a dificuldade que o Brasil tem ainda de vencer algumas amarras na educação. Né? O grau de educação no Brasil ainda é baixo, né? Tem muita educação de má qualidade em qualquer dos níveis de educação. Né? Houve, em grande parte, a própria expansão universitária que houve foi uma expansão, muitas vezes, de instituições de qualidade bastante duvidosa. Né? Eu acho que agora, nos últimos tempos, também houve uma expansão da universidade pública e aí sim foi um salto importante. E, de outro lado, não existe quase essa relação da sociedade com a universidade. Né? E aí fica aquela pesquisa da própria universidade, muitas vezes muito diferente, muito distanciada da necessidade social. Se a universidade conseguir se aproximar mais da sociedade, do mercado, e o mercado, ao mesmo tempo, se aproximar mais da sociedade, né? Esse é um exercício de quê? De diálogo, de encontro, né? E, ao mesmo tempo, de partilha de recursos. Conseguir fazer isso, acho que aí nós vamos conseguir fazer esse pensamento da academia, da universidade, ele está mais ligado no dia a dia das organizações e aí sim fazer com que essa inovação se dê de maneira mais intensa. Aí o Brasil, num outro momento, pode ser aquele que vai estar mais preocupado em fazer a inovação, né? De fazer como é que vai ser o novo, por exemplo, como o caso do Ginga. Né? Pensar em produtos, que o Ginga que é um middleware, né? um produto, um aplicativo para fazer interatividade na televisão digital, vai estar pensando em produtos mais como esse e menos em ser um grande exportador de cana-de-açúcar, por exemplo, de álcool. Professora Maria, você acredita no potencial também da TV digital para a educação? Você também tem projetos na área? Sim, eu tenho, e eu acho que a questão dessa indústria criativa, desse sistema que a gente deveria estar preocupado, eu acho que um dos grandes problemas, eu acho, como o Valério já disse, está na escola. Mas na escola, tanto nos professores como nos alunos, nós somos muito conservadores, tanto o professor como o aluno. É incrível como ainda hoje, se a gente fizer alguma proposta de desconstrução do que existe, isso incomoda muito e deixa o aluno perdido. Às vezes eu converso com os alunos e digo assim, gente,
vocês são muito conservadores. Como assim? Vocês querem isso mesmo? É isso que vocês querem? Vocês querem reproduzir o que está aí o tempo inteiro. E eu acredito que se a gente conseguisse deixar de ser tão donos de determinadas verdades, se a gente deixasse, se a gente se permitisse, o que o Valério diz, apostar na nossa criatividade, que o brasileiro é considerado extremamente criativo, e de repente a gente ouve o Valério dizer que a gente não aposta nisso, né? E se a gente apostasse nessa criatividade, nessa possibilidade de reinventar as coisas, eu acho que a gente se daria melhor. E a escola, eu acho que seria um caminho muito promissor para isso, se a gente conseguisse vencer algumas barreiras, tanto dos professores como dos alunos. E o que a gente tem tentado é esse tipo de experimentação, uma experimentação de construção coletiva, colaborativa, no qual estejam os professores, os alunos, os profissionais da área de comunicação, mas os profissionais da área de arte, os profissionais da área de química, de física, que a gente consiga montar um roteiro para algo educativo que não seja criação minha, que sou da área de comunicação, mas sim minha, do professor de química, do aluno de química. A gente tentar fazer isso com erros, acertos e, mais do que isso, esses atores, esses agentes se apropriando de uma linguagem e de um espaço que não é nosso, da área da comunicação, única e exclusivamente. Entendeu? Vocês acreditam que a colaboração, a convergência, a TV digital está inserida nesse contexto também? Como pensar, né? Como pensar esse produto audiovisual novo com convergência e com colaboratividade, né? É pensar que a televisão não se esgota mais na tela, né, de televisão, no televisor convencional. As pessoas assistem televisão, assistem conteúdos audiovisuais nos mais diversos lugares, né, o que a gente chama de pluri-TV. Eu acho que isso que é fundamental. Em primeiro lugar, pensar isso. Essa televisão, ela está na internet, ela está no elevador, ela está no carro, né, e aí e os consumos são os mais distintos possíveis. E aí, diante disso, especialmente as emissoras locais, as emissoras que mais ligadas a projetos culturais, como a própria TV Unesp, elas têm essa grande capacidade, ou pelo menos a possibilidade, de investirem na interatividade porque elas não estão preocupadas com um grande produto, né? Que uma emissora, uma rede que tem um produto cultural que tem necessariamente sofisticado, de grande produção, ela não pode investir na produção de que a sociedade possa produzir e mandar seus conteúdos. E assim mesmo, de vez em quando, faz algum experimento. O próprio Fantástico tem coisas aí, e outros programas da própria TV hegemônica. Agora, a TV local, a TV de baixo alcance, a TV universitária, a TV pública, ela pode fazer com que a sociedade participe muito mais da sua programação, mandando conteúdo, né? Não adianta só ela reagir, não adianta só ela responder uma enquete, embora isso possa até ser interessante, mas ela também produzir o seu conteúdo, né? Esse conteúdo pode estar disponível na grande programação, mas ela pode estar disponível também de outra maneira. Ela pode estar na interatividade, ser um segundo vídeo de baixa resolução que esteja disponível através do Ginga, se ele for de baixa resolução. Pode estar na internet, então naquele canal onde aquela emissora tem a sua página, ela pode ter um segundo canal de TV só com colaboração da comunidade. A possibilidade, portanto, de interatividade, ela é enorme. Se aqueles homens e mulheres que fazem a televisão esquecerem que televisão é esse modelo tradicional. Se tiver que ficar preso na tela da televisão, que as pessoas veem televisão, todo mundo em casa, reunido, que é uma coisa que ninguém faz mais hoje em dia, que é coisa do passado, aí realmente a interatividade sempre vai ser difícil. Vocês acham que os canais universitários são um bom espaço para a gente experimentar essas novas opções aí de TV? Eu diria que um espaço natural e que a gente poderia ter como garantia. As TVs universitárias, as TVs públicas, como o Valério disse, mas eu ainda continuo achando a TV universitária um lugar mais possível ainda do que a TV pública, pelo modelo de TV pública que se implantou no Brasil e que até hoje a gente tem muita dificuldade de romper, né? Apesar de todas as discussões, de tudo que tem acontecido. Mas eu acho que o ambiente universitário, aliás, o ambiente universitário para mim é esse espaço, né? Se a universidade não for o lugar da inovação, da mudança, do experimento, não o que há vai por ser? que existir. Né? E esse é um alerta importante, né? Porque não raro as universidades, a TV pública, como dito pela Maria,
enfim, os canais de fundações, eles reproduzem o que a televisão hegemônica faz. E só não reproduzem tanto e tão bem feito porque não conseguem, porque não tem recurso, porque não tem dinheiro, porque não tem possibilidade. Mas o grande sonho deles, eles só são minimamente alternativos porque eles não conseguem fazer igual o que o hegemônico faz. Aí é muito difícil, né? Mas tem que desconstruir isso. Com certeza. Bom, muito bem, queria agradecer a participação do João Valério Britos e da Maria Malcher. Eu agradeço. O Diálogo Especial Sim TVD de hoje fica por aqui. Você encontra outras informações sobre o Simpósio de TV Digital no site da TV Unesp. Muito obrigado por estar com a gente. A gente se vê no próximo Diálogos.